Essa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV e daqui a pouco em podcast, logo mais, a partir das 17 horas, reprise na Plena TV. Muito bom dia, 7h08. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, que conta com 3 convidados. Montamos aqui uma super bancada para conversarmos sobre segurança nas escolas. E aí a sua participação, né, interagindo com a gente lá no Face vai ser muito bacana, justamente para a gente também entender e ouvir aí os pais, a população, o que pensa cada um sobre essa questão da segurança nas escolas. Um país que não tem a cultura de ter segurança nas escolas, até porque nunca tivemos essa incidência tão grande de ataques, né? E depois do dia 5 de abril, o que vitimou lá 4 crianças, né, por um covarde que invadiu uma creche e tirou a vida de 4 crianças, com mais pelo menos 5 feridas ainda, que já estão recuperadas. E aí, graças a Deus, a partir daquele episódio, né, a coisa foi muito aguda e aí tomou um novo rumo. E a gente convidou para o programa de hoje o Hanania Monjan, que é presidente da Associação dos Pais de Alunos da Rede Privada de Campos, a doutora Thaís Pireda, médica psiquiatra, é professora também e faz parte da rede de saúde mental do município de Campos, e ainda o comandante Wellington Levino, ele é comandante da Guarda Civil Municipal de Campos, já está chegando, daqui a pouco estará, né, completando aqui essa bancada para a gente falar sobre essa segurança nas escolas. Qual o rumo a partir de hoje? Uma coisa é certa, não será mais como antes do dia 5 de abril. Então, agora, que rumo tomar? Que forma promover segurança num ambiente que é sempre muito tido como um local, né, seguro para os filhos, ou pelo menos até, né, parte dessa jornada era seguro para as crianças. E agora, como é que promove segurança através de um país que não tem essa cultura de ter também nem os ataques, né, e não ter naturalmente uma orientação de segurança e promover um ambiente seguro, mas mantendo a tranquilidade para os alunos sem interferir no cotidiano deles. Como é que é? E também para os profissionais da educação, como
de uma forma em geral. A gente fala profissionais de educação, a gente logo pensa em professor, mas você tem todo um quadro que dá suporte ali aos professores, e que se não é esse quadro, que se não são esses profissionais, naturalmente você não tem como dar aula, né? Então, vamos tentar debater isso aqui hoje, levantar a preocupação de cada área, de cada setor, tanto do representante aqui dos pais, quanto da autoridade municipal de segurança, quanto também de uma autoridade no assunto, que é um dos grandes vilões dessa história, que é o bullying sofrido nas escolas e replicado nas redes. Como foi o caso aqui de Santo Antônio de Pádua, uma menina, né, que sofreu bullying violento, bullying e violência junto, né? Foi agredida também, enfim. O que fazer por parte da saúde mental para tentar evitar, porque é muito difícil evitar, mas pelo menos você ir acompanhando o histórico de cada aluno, você já tem um perfil traçado. E por isso a gente vai conversar com a doutora Thaís Pireda. Ela é médica psiquiatra, é professora também, é da Rede de Saúde Mental, e a gente vai desenrolar esse assunto a partir de agora. Só que, rapidamente, uma passada pelas manchetes, tanto do jornal quanto do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No jornal Folha da Manhã de hoje, que circula ainda nas bancas, nas casas dos assinantes, capa do jornal, aliás, destaque aqui na capa do jornal Folha da Manhã: mobilização por segurança em escolas e combate a fake news. Nesta semana, uma réplica de arma foi apreendida com 6 adolescentes em escola municipal. Foi na semana passada. E houve também uma apreensão de um aluno com facão, com machado e com um coquetel molotov, também aí numa escola particular, em Guarulhos. Que situação! A gente vai abordar esse assunto aqui hoje, como já falamos, e está aqui na capa do jornal também. Com adolescentes, réplica de arma foi apreendida em escola. Porque tem também aqueles joguinhos aí de simulação de guerra, né? Vários tipos, né? Simulação de assalto, simulação de tudo. Você imagina. Não, mas aqueles que aqui na vida real... Airsoft? Airsoft. Existe. Tem aquela bolinha que mancha e tal. E que é muito legal, é uma brincadeira extremamente legal, mas A gente saiba que é uma brincadeira, né? O pessoal entende que não leva isso para a realidade, é uma brincadeira, né? É um esporte que tem várias regras, Sim. Só que varia com os grupos, né? Eu tenho amigos que participam e que dizem que tem grupos que, assim, não levam a sério as regras, que tem que ter coisas básicas, como, por exemplo, o pino da arma. Uhum. Tem que sinalizar que é uma arma, não é uma arma de verdade. Sim, meu filho tem. É um simulacro, né? Isso. É um simulacro e tem o pino que ela está falando. Vermelho, a pontinha vermelha. Laranja ou vermelho, enfim, é bem chamativo. De Isso. longe você vê que a arma já é de brinquedo. É muito comum. Quer dizer, é muito comum a polícia apreender situações em que está se portando um simulacro sem esse pino na tentativa de assalto e tal. Porque quem pratica sabe que é muito rígido. Quem participa dos grupos, ele tem um treinamento para você entrar. Até você entrar nesse grupo, sim. Você passa por várias etapas. Mas em muitos isso é negligenciado. Então também olhar para isso e, né, se fazer necessário a fiscalização. Bom, é nesse clima que a gente vai tentar discutir e debater aqui hoje, agora já contando com a presença do comandante Levino. Por favor, Levino, fique à vontade aqui, sente aqui na bancada conosco. E aí na capa da Folha ainda, destaque aqui para hoje: Atafona em festa para homenagear Nossa Senhora da Penha, fé e tradição. Cafeicultura impulsiona a economia no estado do Rio de Janeiro.
Hemocentro tem obras em ritmo acelerado. E ainda, adeus à ex-primeira-dama Zaira Barbosa. Lula 3 e os 100 dias no Espelho de Campos. Está na capa do jornal Folha da Manhã. Ainda, no portal folha1.com.br, em destaque, morre o médico Ricardo Guerra Peixe. O corpo do oftalmologista e professor da Faculdade de Medicina está sendo velado no Campo da Paz. Grave acidente deixa 1 morto e 5 feridos em São Francisco do Itabapoana. Nova plataforma de petróleo na bacia de Campos, a unidade, entrará em atividade no segundo semestre. Bairro Legal chega à Vila dos Pescadores, no Farol de São Tomé. Início da obra foi autorizado na tarde de sábado, durante solenidade com a presença do secretário de Estado, Bruno Dauaire. Campos abre mais 22 postos de vacinação contra a influenza. Comércio com expectativa de vendas para o Dia das Mães. Delegado Carlos Augusto assume 146 DP de Guarulhos hoje. Prefeitura divulga programação do desfile dos Foliões 2023 em Campos. É o carnaval, né, que tem para esse ano, de 21 e 22 de abril, na Avenida 15 de Novembro. São as manchetes que estão em destaques aqui no portal folha1.com.br e no jornal Folha da Manhã. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui, mas bem rápida. A gente, né, coloca aqui a câmera devidamente enquadrada no comandante Levino, para a gente começar esse bate-papo, esse debate aqui hoje sobre segurança nas escolas. Que caminho tomar, que rumo tomar a partir de agora. 7h18 em Campos, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo para você baixar e acompanhar resultados de exame, o seu histórico e muito mais. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos. Sete e 19. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia? Dinheiro não cai do céu, mas pode vir do sol. A Eletricampos Energia Solar é pioneira e especialista em soluções, manutenções, monitoramentos, equipamentos e tecnologia solar. Com mais de 7 anos no mercado, desenvolvendo projetos para que você, cliente, produza sua própria energia e possa recuperar o investimento e diminuir os gastos com a conta de luz. Invista em economia, invista em energia solar e fuja dos aumentos das faturas de energia. Quer conversar com um dos nossos especialistas? Vamos tirar todas as suas dúvidas. Ligue 22 30 33 22 13. Solicite seu orçamento e uma visita técnica. Energia solar é com a Eletricampos. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Muito bem, já voltamos, são 7h20 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, nesta segunda-feira aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV e logo mais tem reprise às 17 horas na Plena TV e ainda daqui a pouco estará editado aí para podcast.
A partir de 5 de abril, a educação no Brasil teve que tomar um novo rumo com relação à segurança nas escolas. E a grande questão hoje o grande debate é como promover segurança no ambiente escolar. É com segurança privada, é com a Guarda Civil, é com a Polícia Militar, é com homens armados dentro de uma creche. Qual é a solução? Aumentar o muro, colocar câmeras. Mas você não tem uma pessoa em atividade acompanhando as imagens em tempo real. Para que servem as câmeras, então? Seria só para uma investigação criminal? Posterior a mas o ato em si, né, não está sendo evitado pelas câmeras. Se tem uma central de circuito de TV, né, de imagens, mas se não tem uma pessoa lá e uma equipe de segurança no colégio, para que servem essas câmeras? Enfim, está se pensando em muita coisa e a gente então, né, graças a Deus e aos amigos, a gente conseguiu reunir essa bancada aqui importante para justamente debater. Primeiro eu quero trazer o bom dia da Thaís, que aí quebra esse negócio de ordem alfabética, evidentemente. Thaís Pireda é médica psiquiatra, é professora da Faculdade Redentor, né, Thaís, isso, que você falava, e faz parte também da rede municipal de campos de saúde mental, junto com a doutora Lana, que infelizmente a mãezinha dela pegou Covid, né, está internada e não pôde estar conosco hoje. Já falou: Cláudio, eu vou mandar uma pessoa muito melhor do que eu, que é a doutora Thaís. Lana é generosa. Thaís, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vamos criar aqui esse ambiente para discutir essa questão da segurança. Meu caro Hanânia Monjan, aí eu vou pela ordem alfabética aqui. Bom dia, mais uma vez, um prazer recebê-lo sempre aqui no programa. Oi, Cláudio, bom dia, comandante Levino, doutora Thaís, Beto, que está aqui, né, atrás das carrapetas, aos nossos ouvintes, e vamos conversar, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco mais de luz nesse momento para todo mundo ter um pouco mais de calma, né? Isso, eu acho que o maior recado que a gente pode tentar transmitir hoje é isso, essa questão. Eu sou avô de criança em creche, né? Mas o Beto, por exemplo, tem filhos ainda, jovens, naquela idade, né? no calor dessa idade aí, justamente, já teve inclusive reunião que ele passava aqui numa escola estadual sobre essa questão de segurança. E ninguém melhor do que o comandante Levino, que tem participado e tem hoje a Guarda Civil, tem vários braços ali voltados para a segurança nas escolas. Um deles é a Ronda, né, pela Guarda Civil também nas escolas. Comandante Levino, obrigado pela presença, o senhor é sempre bem-vindo aqui a essa casa. Bom dia. Bom dia, doutora, bom dia, professor, bom dia a todos, ouvintes. É uma honra e satisfação estar aqui mais uma vez. Sempre que precisar, pode contar com a Guarda Civil Municipal. Perfeito. Aliás, é capa do jornal Folha da Manhã, de sábado, e está hoje aqui a gente trazendo essa manchete: mobilização por segurança em escolas e combate a fake news. Foi na semana passada, algumas ocorrências em campos e, né, a Guarda Civil Municipal, junto da OAB, junto das escolas, né, também se reuniram para justamente buscar caminhos. Após esse covarde ataque em uma creche, no Cantinho Bom Pastor, o nome da creche, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha, em Blumenau, no último dia 5. 4 crianças morreram e pelo menos 5 ficaram feridas. Uma coisa eu acredito que eu posso afirmar, e eu conversava com o Hanânia, até com a doutora Thaís antes, é que tenho antes do dia 5 de abril, alguns casos registrados no Brasil. Isso não é uma questão só brasileira, isso é no mundo todo,
mas agora mais forte no Brasil, e tem o pós 5 de abril. Até quando a gente vai ficar só tentando remediar essa situação? Eu acho que vale o tema vale para todos os três, cada um na sua área, cada um dentro daquilo que o Hanania, como representante dos pais, tem a versão dos pais e também o olhar dos pais sobre o assunto. O comandante Wellington é a solução imediata, né? E a doutora Thaís vai falar principalmente sobre essa questão, claro, é evidente, mas qualquer sugestão na área de segurança também é bem-vinda, é evidente, e sobre essa questão psicológica. E aí, mais para frente, a gente vai entrar nessa situação. Eu vou começar aqui com o Hanania, trazendo um pouco dessa demanda e da preocupação dos pais hoje, que, na verdade, o ambiente particular, privado, ele é talvez mais fácil de ser resolvido, menos burocrático por conta de lei e por conta de ser privado, claro. Aí você quebra um monte de etapas que o governo municipal tem que cumprir. Mas, por outro lado, também ele fica meio que sozinho, não é um... Quem faz a segurança na rua é a Guarda Civil e a Polícia Militar, né? Então, a gente conta com o Estado então, também para poder auxiliar, exatamente. Mas não dentro da escola, e sim na rua. Sim, aí, na rua. E já na rede pública, você conta com a Guarda e com a PM dentro da escola. A necessidade do Estado está dentro do colégio. Como que é hoje a situação? Como que esse momento de preocupação maior, mais agudo, como é que está a cabeça hoje do pai de um aluno? Então, Cláudio, a gente na associação começou a receber muitas solicitações logo imediatamente ao acontecido de preocupação com a questão de segurança, né? As pessoas passaram a ter um olhar que não tinham antes, e foi um evento muito marcante. Por conta disso, todos os membros da associação passaram a contribuir, e a gente tentou, dentro da associação, levar a contribuição para cada escola onde os membros têm seus filhos matriculados. O que a gente percebeu foi o seguinte: no primeiro momento houve uma histeria, né? Até as crianças mais velhas, acima dos 13 anos, que já têm lá seu celular, sua rede social, começaram a receber também notícias falsas de possíveis ataques. Isso até gerou acionamento das forças de segurança em alguns locais, mas se percebeu que era nada mais do que fake news. E isso dificulta muito de qualquer tipo de tentativa de apaziguar, trazer tranquilidade no momento, porque as pessoas se deixam levar por aquilo que está acontecendo, porque estão mexendo com a coisa mais importante que um pai e uma mãe têm, né? Que são os seus filhos. Então a segurança deles sempre passou a ser primordial. Passado esse primeiro momento, a gente conseguiu, conversando com os colégios, verificar que todos eles estavam implementando medidas imediatas de segurança. A maioria deles contratou um segurança de guarda patrimonial, um segurança privado, para colocar ali na porta no momento de entrada, saída, para dar mais segurança. O que a gente percebeu é que ter sensação de segurança era muito importante para os pais naquele momento. Então, todos os colégios passaram praticamente a adotar algum tipo de medida. E, em segundo passo, seria verificação, através de profissionais especializados, que medidas físicas de segurança poderiam ser tomadas em cada colégio. Como você falou, aumentar muro, colocar concertina, dificultar o acesso ao interior das escolas, então limitar, verificar quem está chegando, quem está entrando, limitar o número de pessoas que entram, porque é muito comum na entrada e saída de colégio aquela confusão, né? A Guarda Municipal pode até falar melhor sobre o trânsito que fica, né, em várias partes da cidade. E aí isso já começou a trazer um pouco mais de sensação de segurança. E aí a gente começou a perceber que aquele quadro histérico, naquele primeiro momento, de muitas notícias falsas rolando, começou a diminuir. E isso permitiu, né, que os colégios conseguissem focar naquilo que de fato eles conseguem fazer de imediato. Então cada um está tomando a sua medida interna, porque sabe de suas próprias necessidades, no sentido de trazer mais segurança. Mas a cobrança em cima dos colégios precisa ser perpétua, contínua, porque se nesse momento houve essa necessidade de cobrar o colégio, há necessidade de verificar a manutenção disso, por quanto tempo essa necessidade de segurança patrimonial na porta de um colégio existe, vai verificar se existem ações que podem ser feitas em conjunto com o poder público, no sentido de, nos horários de entrada e saída de pico, haver uma ronda que passe pelos colégios, ou instituir algum tipo de botão de pânico para as salas, para os colégios poderem acionar imediatamente o poder público, sem necessitar de chamar o 90, para você ter uma ação mais imediata. Se vão se criar grupos de ações e intervenção dentro dessas forças de segurança para poder estar prevenido. E a terceira coisa que a gente identificou é a necessidade de treinamento.
Por quê? Quando você vai ver países ou localidades que já se depararam com esse tipo de situações adversas em outras oportunidades, eles criaram protocolos de segurança. E esses protocolos, basicamente, são rotinas que de tempos em tempos os colégios treinam, como treinamento de incêndio. Cada professor saber para levar a sua turma para um local seguro, um tipo de intervenção como o que de evento adverso que aconteceu lá em Blumenau. Como é que cada professor deve agir com sua turma? Deve fechar a porta, deve barricar a porta, deve levar as crianças para o interior do banheiro. Então, assim, cada colégio, baseado no na sua estrutura física, deve adotar e criar métodos de treinamento para que as pessoas possam saber minimamente lidar com situações adversas. E somente vai ter eficácia uma atitude dessa se houver treinamento. Então, o que a gente está cobrando hoje é que se criem protocolos e que esses protocolos sejam implementados e que haja treinamento. E que a gente vai, juntamente com a estrutura física, cobrar que eles aconteçam e que as pessoas estejam prontas a responder numa situação dessa através dessas medidas. Agora, do ponto de vista macro da sociedade, né, o que a gente entende da associação é que as realidades do setor privado e público são muito diferentes. Nós temos associados que são professores da rede pública e privada, e o que eles relatam é que em determinadas áreas, colégios que têm muito perto de áreas conflagradas e tal, você tem realidades que esses alunos passam no dia a dia que ninguém imagina, que é ter um traficante armado na porta da casa dele. Então, assim, há necessidade de intervenções diferentes. E eu acho que cabe também ao sistema particular de ensino colaborar, porque se a gente tiver uma unidade no sentido de prevenir, a gente vai prevenir tentar remediar ações com todas as crianças, seja público ou privado. E, por fim, né, do que a gente percebeu, a última coisa que tem que ser monitorada o tempo todo é o que o Cláudio já colocou, a doutora Thaís também, a questão do bullying. Porque quando você olha o histórico desses acontecimentos fora do país, e até mesmo em alguns que aconteceram aqui, como em São Paulo e Realengo, são ex-alunos que, por passarem por situações de estresse, de bullying, que não tiveram um acolhimento devido, ou que não tiveram intervenção mais imediata de quem era responsável por impedir ou mitigar esse tipo de problema, juntamente com essa cultura de ódio que existe, que vai para dentro da rede social e que o adolescente lá dentro do seu mundo trancado acessa e ninguém tem controle, cria, né, a possibilidade desses eventos acontecerem. E aconteceram. Então, acho que o olhar constante do profissional de educação responsável sobre esses acontecimentos pode trazer muito mais resultado, né, a longo prazo, do que simplesmente ter medidas coercitivas agora, como a presença de um policial, a presença de um guarda de segurança privada. Então, acho que a gente tem que caminhar junto, né, e procurar trazer tranquilidade nesse momento para as pessoas entenderem que, passado o furacão, a gente tem que olhar para a educação de uma maneira mais ampla, complexa, né, permitindo que a escola seja um local seguro, mas que, de toda maneira, ela é seguro na sua essência, mas que a função do colégio é ensinar, é trazer conhecimento, e não simplesmente transformar aquilo numa espécie de presídio onde a gente coloca as crianças lá dentro e espera passar o turno e sai para a rua, entendeu? Não, eu concordo com o seu pensamento. E aí, na prática, antes de eu falar com a Thaís, eu acho que o comandante Levino encaixa melhor agora. Como transformar essa educação em um ambiente seguro, mas sem essa animosidade, sem essa imagem mais de prisão. Que o Hanani colocou bem. A gente sempre deixou os filhos na escola. Eu não sei se vocês, mas eu sempre deixei meus filhos em escolas, tanto desde pequeno, né, particulares, depois rede pública, mas assim, com a sensação de tranquilidade que nunca, jamais passou pela minha cabeça. Não sei, um problema de criança, uma brincadeira, né? Ali. Tem um problema com uma coisa como essa, né? Um pai não imagina isso nunca quando deixa um filho no colégio. Não é? Espera ali a formação dele como indivíduo, né? Com a apropriação de conhecimento. Perfeito. Então, comandante, como se não bastassem os enormes problemas já enfrentados aí pela nossa guarda, e a gente sabe das dificuldades, eu queria saber do senhor hoje como que está
a nossa guarda, que tem os trabalhos já voltados para essa questão da educação na segurança, criar um costume com as crianças sobre a educação, isso já vem sendo feito, mas sobretudo como que está hoje, depois do dia 5 de abril, e com todas essas reuniões, e com todas essas demandas, e com inclusive também com os fatos que ocorreram na semana passada, as prisões, apreensões de menores, inclusive, né, dentro de escolas, já nessa maluquice aí. Como que a nossa Guarda Civil hoje está se posicionando diante desses fatos e na tentativa de levar uma solução, claro que para a rede pública, evidente, mas consequentemente para a privada também? Então, a Guarda Municipal, ela desempenha seu trabalho nas escolas com a ronda escolar. Desde 2009 nós temos esse trabalho, esse projeto, que visita as escolas com palestra, trazendo aquela segurança ali para a atividade pública. E nesse momento, onde que nós deparamos com essas notícias, muitas delas falsas, aconteceu o que aconteceu, mas só que não podemos dizer que é um efeito em cadeia, que vai acontecer em todos os municípios, todas as escolas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. De pronto, a Guarda Municipal ela empenhou todo o seu efetivo para poder dar aquela sensação de segurança para os pais e para os alunos, porque naquele momento eles necessitavam desse amparo, desse acolhimento, e a Guarda Municipal fez isso. Ela designou todo o seu efetivo das regionais, que são 3 regionais do município, e também todo o seu efetivo operacional que lida com as situações adversas, foram direcionados para as escolas. Porque nós entendemos que se não tivesse tomado essa medida, de repente poderia ter uma complicação a mais. Então a Guarda Municipal ela destinou seu efetivo, até hoje está, porque nós temos que garantir essa sensação de segurança, e estamos fazendo projetos para elaborar. Como o poder público ele é mais lento do que o privado a gente amanhã contrata uma empresa. Já o poder público não, tem que fazer o projeto, tem que fazer prestação de conta, tem uma série de coisas que precisa ser feito antes de executar. Mas no primeiro momento é o efetivo humano, é o servidor da guarda atuando naquele local. Nós entendemos que a questão do botão de pânico, acompanhado com monitoramento, com áudio, porque o operador ele pode verbalizar com quem está dentro da escola, o que esteja acontecendo, da mesma forma que ele vai ouvir, seria um dos mecanismos que a gente pode estar adotando, para poder até mesmo inibir um pouco a ação, a prática. Esse monitoramento acompanhado por profissionais técnicos, para poder estar acionando o apoio mais próximo, através de GPS, através de diversos mecanismos que existem para poder garantir a segurança, eu acho que seria alternativo. E também o trabalho com as escolas. Um plano pedagógico, com treinamentos, que é bem colocado, para poder saber como que vai adotar aquelas medidas, como é que ele está lidando com aquela criança e aquele adolescente da escola, para poder não chegar ao ponto de acontecer o que tem acontecido. Eu, por diversas vezes, acompanhei algumas rondas nas escolas, chegava lá, a criança sendo no interior de uma sala, sozinha, porque o professor achou que ele foi mal criado. Eu acho que nem tudo e chamar a Guarda Municipal para poder intervir numa criança de 6, 7 anos de idade. Então, são coisas que não pode acontecer. Os nossos profissionais, que são, muitas das vezes, na maioria, se desempenham bem em suas funções, os nossos professores, eles estão ali também no nível de estresse altíssimo. Então, a gente tem que pensar em tudo. Nós temos que estar pensando no nosso profissional e nossa criança, para poder a gente ter um resultado eficiente, um resultado positivo. Não adianta nada também eu pensar só na criança. E quem está cuidando da criança? É igual na Guarda Municipal. Hoje nós temos um trabalho de acompanhamento, onde que o nosso RH detecta que o agente necessita de qualquer coisa, ele é encaminhado para o serviço psicológico.
Então, o professor também, ele tem que ter esse acompanhamento, não só a criança. Então, isso daí são tudo medidas que nós vamos buscar fazer. Já temos bom acesso com a Secretaria de Educação, que temos que trabalhar em conjunto, e estamos trabalhando em conjunto, para poder levar o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Você falou uma coisa interessante. O profissional da educação, o professor hoje, para ele ter um ganho talvez decente, um pouco mais decente, um pouco melhor, ele tem que ter 2, 3 matrículas, né? Tem que dar aula em uma escola particular, tem que dar aula numa matrícula estadual, numa matrícula municipal. Vários turnos e, consequentemente, nenhum ser humano é preparado para suportar esse nível de carga tão pesado, que já naturalmente, tudo correndo bem, já é pesado. Imagina com esse estresse da violência. Aí entra a doutora Thaís para tentar encontrar aí na psiquiatria, na sua experiência, nos seus estudos e, claro, na psiquiatria também, o que pode ser feito para trabalhar justamente o que o Levino falou, tanto os alunos quanto os professores, em termos um ambiente de educação como sempre tivemos, mas agora incluir a cultura de segurança nesse ambiente. As falas trouxeram várias pontuações sobre, primeiro, o ambiente macro. A gente tem que pensar toda a questão individual, toda a psicologia individual também é uma psicologia social. A gente tem que entender esse coletivo, a questão dos professores, a guarda ser chamada para precisar ali chegar junto com uma criança de 6 anos na escola. Então, como que nós temos dentro do ambiente escolar os professores adoecidos, né? E temos eventos anteriores que aconteceram, já sabemos, né, o bullying é uma realidade na escola. Então, quem nega seu passado está fadado a revivê-lo. Então, são várias questões que, quando teve o episódio, trouxe à mente assim, né, em quantas esferas e quantos grupos já têm a sua saúde mental negligenciada, enquanto o macro não consegue ali se colocar como coletivo para estruturar esse cuidado. Em relação às crianças, né, quando a criança nasce, a primeira estrutura que ela é apresentada é a família. Então, ela tem ali a base familiar, que a gente parte do pressuposto em que essa base familiar precisa também, para se estruturar, a educação. E essas bases antecedem outras. E qual que é o segundo meio em que a criança se insere? A escola, que é um período muito importante para o crescimento, para a formação dessa criança como indivíduo, em que os pais, né, entregam essa criança à escola, contando que ali ela aprende o conhecimento. No momento em que a criança é introduzida à escola, é um furozinho dentro de uma bolha. Ela entra na escola e vive, olha, não sou o centro do mundo. E quando ela é introduzida nesse meio, ela vai encontrar, infelizmente, colegas não tão generosos, que não vão olhar para elas igual os pais, se elas tiverem ainda, né, essa sorte de ter uma família estruturada que passe valores, que consiga ofertar afeto, cuidado, enfim, né, que algumas famílias, a gente, né, nesse primeiro contato, né, que é com a família, às vezes ela não vai ter um contato bem estruturado, então aí já é uma questão. E chegar na escola é o bullying, é um sistema um sistema de educação já cansado, com professores cansados, e com colegas ali que também vivem outras realidades diferentes, que vão apontar para ela e que vão ter o meio de violência como meio de imposição da sua força. A gente encontra ali, a gente sabe, dentro da escola tem nichos em que vê como figuras de poder, ali dentro daquele grupinho, o uso da violência, o abuso psicológico. E em que ali para a criança já é um trauma,
um trauma precoce, ele tem inúmeras consequências na vida adulta. Tem comprovação de que tem alterações da estrutura, da estrutura cerebral dessa criança na sua construção como adulto. E que aí tem a manifestação psicológica, e também ele está muito mais suscetível a transtornos de humor, né, transtornos, a sua personalidade, né, o meio como ele aprende e apreende a interação com o meio, vai virando uma forma de interação adoecida. Então, aí a gente vê o conceito de saúde, quanto ele é complexo na formação do indivíduo dentro do macro. Então, essas situações de catástrofes coletivas, elas clamam por transformações coletivas. Como que nós vamos atuar nesse meio, né? Nós, dentro da educação, da segurança, a saúde, quem oferta saúde, qual é o conceito de saúde? Eu lembro que quando teve acho que a primeira vez que me deu um estalo, assim, eu ainda era aluna, fazendo o cursinho de pré-vestibular, quando teve o evento de Realengo. A professora de história, a gente teve a aula dela e ela contou muito emocionada. Hoje eu olho para ela, eu lembro que no dia eu olhei, nossa, assim, ela está sentindo, era um ambiente escolar, eram adolescentes. Mas hoje eu lembro dessa cena, eu vejo ela, professora, chorando como mãe, porque uma mãe que deixa um filho numa escola, chorando como professora, porque está dentro desse meio adoecido, esse meio que é hostilizado. Eu atendo professoras que são agredidas por crianças e agredidas por pais, que são hostilizados e adoecem. E ela chorando também ali como mulher que conseguiu, muitas vezes, essas mulheres, geralmente é a primeira geração que consegue concluir um ensino superior, que consegue sair de um ciclo de violência familiar pela educação. Então, quantas coisas são feridas, são negadas à criança quanto ao futuro, um evento desse. E fora todos os que estão envolvidos, né, de ter aí o que a gente chama, né, a gente começa a falar de um monte de coisa. Depois do estresse pós-traumático, porque é um evento extremamente traumático. Quanto isso afeta o coletivo, acaba sendo realmente uma ansiedade coletiva que os pais vivem, as crianças vivem pontualmente e em toda a sua trajetória, que culminou até um nicho, um social tão adoecido. Sim, aquela questão, nós temos que garantir que o externo não entre para a escola. Temos que garantir que o nosso profissional técnico que está dentro da escola consiga observar nas nossas crianças e adolescentes algum tipo de comportamento que possa ser agressivo, para poder a gente corrigir antes de acontecer. Eu acho que seria importante não só garantir que o de fora entre, mas que observe também as nossas crianças e adolescentes. São diversos casos, e todos, como pontuou bem, todos os casos foram alunos ou ex-alunos que passaram por um trauma ali. Se a gente conseguir detectar que essa pessoa está precisando de uma ajuda, a gente não deixa a ponto dele começar a observar na internet ferramentas para poder causar um trauma do tamanho que ele está sentindo. Para uma criança que está na escola sofrendo bullying, é doloroso. Então, quando ele vai para a internet, começa vendo aqueles jogos, vendo aquelas ferramentas que ele pode estar levando para a escola para poder se vingar, é muito importante que a gente observe para poder não deixar isso acontecer. Muitas coisas acontecem. E muitas coisas hoje está sendo só pela notícia falsa. Nós temos que observar bem, e a Guarda Municipal, na questão de segurança, ela está tomando suas medidas, mas nós temos que também observar o futuro, não só o hoje. Doutora Thaís, se me permite, a senhora fez duas intervenções que, no momento que eu me manifestei, eu acabei deixando de passar. Eu já tinha feito algumas reflexões sobre elas. A primeira, essa questão do tecido familiar esgarçado, né?
A criança, muitas vezes os pais, como ela falou, não tem uma família estruturada e delegam para o colégio essa formação, né? E quando a formação da criança tem que ser em casa, né? A gente até estava conversando, né, Cláudia? Muito bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Palavrinhas mágicas, isso né? tem que vir de casa, né? Você vê, jardim, antigamente era jardim, hoje é no primeiro, quase que na creche isso aí. Pois é, e aí a gente percebe que a criança já chega no colégio sem esse tecido familiar bem estruturado e deixa para o professor a obrigação de educar nesse sentido, quando na maioria das vezes, eu entendo, isso já tinha que vir de casa, né? E é difícil a gente perceber isso. E a criança mimetiza, aí foi outra coisa que a doutora Thaís falou, a criança copia, né? E aí ela aprende através da violência e muitas vezes ela aprende através da violência em casa também, né? Já chega com a violência dentro dela para o colégio. E aí você replica e multiplica, né? Porque são dezenas de crianças sofrendo isso e replicando isso. Então, eu acho que a doutora Thaís colocou muito bem, a gente precisa, quando pensa em educação e segurança, tem que pensar na segurança dessa família também, dessa criança dentro de casa. Como é que a gente pode lidar, de que forma o Estado ou alguém no colégio pode perceber que esse tecido está esgarçado a ponto de precisar de uma intervenção na família? E será que a família vai permitir uma intervenção quando perceber que foi chamada a atenção porque há alguma coisa de errado acontecendo lá? Então a gente começa a perceber que o escopo do trabalho que vai acontecer para a gente poder ter segurança dentro do colégio é muito maior do que meramente colocar uma cerca elétrica e uma câmera. O trabalho é enorme, é hercúleo, não é? Porque quando você pensa no número de crianças, o número de famílias, o número de colégios, a gente precisa ter um olhar muito mais objetivo para isso, na forma que eu entendi aqui, através do que a doutora Thaís colocou. Sim. Não, perfeito. E tem aqui o Renato Carvalho de Oliveira, ele participa aqui no Face. Vou ler o comentário dele. E depois tem o do Chiquinho do Gás, que fez até primeiro, mas o Renato encaixa justamente nesse tema que a gente está falando agora, que é extramuro. É lá no seio da família que começa todo o trabalho de segurança para o futuro, como disse o comandante Levi. Não adianta olhar só o agora, tem que olhar o futuro. Agora é uma ação imediata, né? Ele diz aqui, o Renato Carvalho de Oliveira: bom dia a todos. Tirando o caso da creche, que foi um adulto que fez aquela barbaridade, e na minha visão nem preso este monstro deveria estar, quando falamos de crianças e adolescentes, o foco não deveria estar mais voltado para os pais que estão muito omissos na responsabilidade de educar seus filhos, dizendo e mostrando o que pode e o que não pode fazer, monitorando o celular, as amizades e interferindo quando se achar algo de errado? Vou começar com você, Thaís, por favor. Sim, hoje a gente tem, realmente, isso acaba banalizando, acaba virando, a gente escuta, tem falas, né, de que essas crianças hoje elas não aguentam ser frustradas, elas não aguentam, mas, gente, essas crianças, elas não nasceram prontas, né? Ninguém nasce num molde, graças a Deus, que é totalmente, que é imoldável. Ela vai sim se moldando. E a primeira estrutura, como eu já falei, da família. E realmente tem uma certa uma base familiar adoecida, até porque, vamos pensar, né, essa família vem também de culturas e conhecimentos e modos de interação com o mundo de outras famílias. O que eu vejo nos atendimentos são pacientes em meios familiares violentos ou de omissão, simplesmente por replicarem padrões familiares que vêm desde muito tempo. São famílias disfuncionais que não conseguem quebrar esse ciclo. A gente tem hoje, tudo é muito corrido, a criança fica assim muito tempo. Hoje a gente tem um problema, né, sobre o quanto tempo a criança fica exposta ao celular. Isso é um vício. Acaba que hoje a psiquiatria, ela coloca o olhar sobre isso, sobre o quanto a criança está exposta e acaba tendo seu desenvolvimento afetado pela exposição aos eletrônicos. Então, assim, o controle
a intervenção familiar sobre o que a criança é exposta, e muitas vezes os pais não têm noção. Eu tenho uma irmã, 7 anos, ela tem um joguinho lá, e meus pais não tinham conhecimento de que esse jogo é um joguinho de celular. Minha irmã tem 7 anos. Várias pessoas podem jogar, e elas jogam, e tem aquele avatar, né? Tem um personagem, e que esses personagens, eles podem dizer coisas, tem gente de tudo que é idade, e que às vezes eles podem xingar. E a minha irmã falou, olha, o tal emojizinho lá, aquele personagem me xingou porque eu não tinha dinheiro. Mas ele é uma pessoa que ele gosta de, é a palavra dela, né? Gosta de humilhar os mais humildes. A gente não coloca dinheiro para ela ali, para ela jogar esse joguinho. E eu já tinha falado para meus pais que, olha, eu já escutei falar desse jogo. Então a gente foi cortando. Então, o que é um jogo inocente, só porque é tido como um jogo infantil, meus pais, olha, na minha família, meus pais são pessoas, né, se a gente for pensar, né, sobre base de estudo, é uma família que eu recebi amor, recebi noções de moral, mas ali eles não tinham noção do que era aquele jogo. Então, realmente, assim, hoje, para ser pai, a gente precisa, até muitas vezes eu falo com os adolescentes, olha, infelizmente, papai e a mamãe da gente, a gente não nasceu com uma bula. Então, eles vão aprendendo a ser pai e mãe. Hoje, aprender a ser pai e mãe abrange também um determinado conhecimento tecnológico e um conhecimento também sobre aplicativos, sobre jogos, onde estão sendo expostos, até aquele joguinho, até onde aquele joguinho é um joguinho individual, hoje não tem mais. Tipo, aquele joguinho Mario Bros que a gente jogava, que era a gente ali, controle remoto, né, a gente pegava a manete e jogava. O máximo de interação era a quantidade de manetezinha que podia caber no joguinho. Hoje não, é o virtual, é um mundo ali. E que falas, ele pode se expor por fala, por gestos, inclusive o emoji fez né, o personagemzinho lá, fez um gesto com o dedo, que a minha irmã falou, deu o dedo tal. Olha o absurdo. Aí eu pergunto a vocês, como os pais eram felizes e não sabiam, né? Os nossos pais, no caso aí. Tem que ter um curso. E aí, não adianta você falar que quer ser pai hoje e falar assim, não tô nem aí para esse lance de internet, porque a tendência é só piorar, melhorar por um lado, que é a famosa IA, né? A internet, a inteligência artificial. Obrigado, Hanani. E aí vem essa questão. Para você, Hanani, depois eu vou perguntar para o Levino também se a guarda faz algum trabalho com os pais, porque tem um grande dilema agora. Imagina, nós passamos a vida toda querendo o quê? Interação com os pais nas redes escolares, nas escolas. É a família na escola. Tem vários programas assim, inclusive. Hoje os pais não podem entrar na escola. Hoje, segunda-feira, dia 17. Claro que daqui a um tempo a coisa vai acalmar, né? Se você liberar a entrada como era até o dia 5, por exemplo, né? E o pai, ele vai na secretaria resolver um problema, dá uma passadinha para ver como é que está meu filho, que acabou de deixar lá. Verdade. Assim, depois eu vou chegar no senhor, mas eu primeiro no Hanani, pegando esse gancho da doutora Thaís, como é que é essa situação invertida hoje? Os pais hoje precisam ter uma nova atenção com os filhos e também evitar de entrar nas escolas. Como é que você recebe essa mudança? Alguns colégios, né, com os quais a gente mantém um contato mais próximo, já mudaram essa relação, né? O pai hoje que quiser ir ao colégio para resolver alguma coisa, ele vai ligar, tem que agendar um horário que não vai poder ser o horário de entrada ou saída dos turnos, justamente para diminuir o fluxo de pessoas no interior do colégio. E não vai ter acesso às salas de aula, ao espaço de aula, porque agora esse espaço de aula tem que ser preservado da entrada de agentes externos, justamente por conta da questão de segurança. Então já vem esses colégios imediatamente, como medida de segurança para dar uma satisfação aos pais, já passaram a adotar essas medidas de controle. É chato que você diminui a interação, mas no momento é uma medida de controle que você vai ter que adotar. O que, de outro ponto de vista,
pode gerar outras oportunidades. É aquela tal história, né, do limão fazer uma limonada. Você começa a pensar que você precisa fazer uma interação mais coletiva dos pais e dos filhos. Então, talvez um dia de interação coletiva, né? A gente tem colégio na rede particular que, por exemplo, promovem o Family Day. E aí você tem um dia em que os pais e os filhos vão praticar esportes em determinada área, né? Ou de uso coletivo, ou privado, enfim, mas estão lá naquele dia, um dia de interação diferente. É uma interação lúdica, né? Com brinquedos, com jogos, onde tem os profissionais do colégio, tem as crianças e tem também os pais presentes. Então você consegue ter uma visão do desenvolvimento do seu filho enquanto parte de um coletivo. Você consegue com isso verificar de que forma o colégio está passando ou observando como as crianças têm que se comportar, e você tem essa visão ali nesse dia. Você não consegue ter essa visão, até porque você não teria essa visão dentro do colégio no momento que vou dar uma passadinha lá para ver como está meu filho na sala de aula. Você simplesmente vê aquele momento. Ia ter só uma fotografia, né? um instante, uma visão muito focada. Então, acho que pensar de forma mais ampla na relação pais e colégio tem que ser objeto de observação por parte das escolas hoje. Eu sei que talvez no plano público isso possa trazer um pouco mais de dificuldade, enfim, mas é cada vez mais relevante que o pai esteja envolvido com o colégio, primeiro para entender se há demandas ali que precisam ser tratadas pelos pais, porque muitas vezes observação de determinados não é movimentos, mas situações dentro do colégio que você, de forma coletiva, conversa com todos os pais e o colégio pode mudar. Por exemplo, uma professora que não está tendo um rendimento que os pais esperam por qualquer outra questão, você pode levar a direção vai ter um outro olhar, e aí vai perceber se a professora precisa de um auxílio, né, psicológico, se a professora precisa de até mesmo um auxiliar dentro de sala de aula. Hoje em dia isso é uma realidade, que são as crianças que são portadoras de transtorno de espectro autista, né, e elas passam a ter direito a um acompanhamento exclusivo dentro do colégio e tal. Então, a gente precisa que esses profissionais do colégio estejam treinados para acompanhar essas crianças. Essas crianças têm que ter um olhar diferente, mais acurado por parte do colégio. Os pais dessa criança precisam ter um envolvimento muito maior com o colégio. Então, a gente passa a entender que as especificidades de cada um, né, demandam observações individuais dentro de um plano coletivo. E isso reflete muito no trabalho do professor. É ele que está ali no dia a dia. Então, isso quando a gente está falando da segurança a longo prazo, né, esse tipo de observação e cuidado individual vai trazer segurança para o coletivo a longo prazo. Essa criança não vai ser vítima de bullying, ou se for, alguma providência vai poder ser tomada de forma mais imediata, né? A interação dessa criança ou qualquer outra criança que sofre de qualquer outro tipo de transtorno individual com as outras, né, vai poder trazer desmistificação para aquelas outras crianças, e elas vão poder entender que na sociedade a gente tem que ter inclusão para todo mundo que precise de cuidado. E eu acho que essas intervenções vão fazer com que o colégio se torne um ambiente seguro a longo prazo, né, com essa observação do cuidado individual e da interação, né, que os pais têm que ter com a sala de aula, mas nunca, né, com essa interação, como o Cláudio colocou, direto indo lá dar uma olhada. Se você agenda a sua entrada, você diminui o fluxo de pessoas na entrada do colégio, nos fluxos de entrada e saída, e você consegue trazer uma segurança, e aí é segurança macro, externa, daquele momento, para a gente poder controlar quem tem acesso ao interior do colégio ou não. Seguindo nessa esteira aí de futuro, que o senhor comentou, comandante, mais cedo, e também no que o Hanania falou agora, sobre a estrutura do colégio, da escola. Você sabe que teve um professor em Santa Catarina, no outro dia, não levou uma semana, no outro dia, após o atentado à creche, que vitimou aquelas 4 crianças, ele chegou na sala de aula e falou, os alunos estavam jovens, né, adolescentes, estavam conversando sobre o assunto, e ele entrou de repente no meio do assunto, entrou na sala de aula e falou, ele deu mole. Aí parou todo mundo, ficou olhando para ele, e deu mole, era para ter matado uns 15 ou 20. Hoje ele foi preso pela polícia militar, a civil já colocou uma tornozeleira eletrônica nele,
e ele está afastado da sala. Mas assim, eu só estou relatando esse caso para a gente entender também que tem, por parte e teve no mesmo estado, Santa Catarina, lá a incidência dessa coisa neonazista, neofascista, lá um negócio meio tenso também, lá não. Existem uns grupos. Teve um pai que foi preso, um menor apreendido de 16 anos, com material de apologia ao nazismo. Uma bandeira e as fotos do Benito Mussolini e do Hitler. E a bandeira ele deu o filho de presente no aniversário de 16 anos. Então, tu só... Isso reflete esse tecido familiar que a doutora estava falando. Essa coisa toda. Ele será. Então, e aí eu vou deixar o Levino fechar esse bloco com o seu comentário. E a nossa Guarda Civil, na questão... Eu estou colocando isso justamente pegando esses ganchos todos que vocês falaram e acrescentando as informações de fatos que comprovam isso que a doutora falou, que o Hanania falou também, é justamente sobre essa questão do tecido familiar. Está dilacerado, precisa ser todo refeito. Como é que a Guarda Civil Municipal hoje tem agido com os pais? Porque tem casos também que a guarda tem que ir para atender a segurança, né, que está em xeque lá por conta de um pai. Como é que é isso, o comandante Levino? Então, a guarda ela atende também nas questões com chamado por parte da direção da escola para atender com relação aos pais, e também nas nossas palestras, algumas delas são direcionadas para todo o público, seja os professores, alunos e os pais também desses alunos. Existe diversos casos que a guarda vai para poder atender chamados para poder intervir com relação aos pais que chegam na escola criando tumulto, querendo oprimir os profissionais, e a guarda se faz presente nesse local. É uma prática que acontece mais do que a gente esperava que acontecesse, porque o pai ele tem que confiar na unidade escolar para trazer tranquilidade para os profissionais e também para os seus alunos. Quando o pai vai para a unidade para poder falar desaforo para o professor, para a diretora, ou querer criar algum tipo de tumulto, ele, muitas das vezes, ele não faz nem presente na vida do aluno, que ele não sabe o que está acontecendo com a vida do aluno. Que a gente detecta isso daí, que o pai, aquele que mais barulho faz, muitas das vezes, não são todos os casos, mas muitas das vezes ele não é presente com a vida do seu próprio filho. Ele está preocupado em fazer barulho, mas tá tipo aquela carroça, né? Tá vazio. Ele tenta... Ou seja, não tem o devido cuidado com o filho, mas quer que os outros tenham, né? Ele tenta tirar o foco da falta de responsabilidade, da responsabilidade dele, para poder transmitir para o outro. Isso aí, infelizmente, acontece muito em diversos casos que a gente atende, que nós atendemos. Nós temos 152 unidades escolares, 80 creches, onde que a Guarda Municipal faz atendimento através da ronda escolar. São muitas unidades para poucos agentes, então nós necessitamos muitas das vezes dos profissionais que ali atuam trabalhar de fato em conjunto com a Guarda Municipal, para poder a gente chegar perto do desejado, que o desejado seria um mundo melhor, e nós não conseguimos fazer isso daí da noite para o dia, e sim com planejamento, com o futuro, infelizmente esses momentos difíceis eles são feitos para poder a gente superar e construir coisas melhores, e temos que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para poder mudar um pouco a nossa história com relação às nossas crianças, adolescentes, com nossos profissionais e com os pais de alunos. Infelizmente a Hanania falou bem, do limão a gente tem que fazer uma limonada. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, mas eu vou pedir só a gentileza de não responder agora, eu preciso fazer um intervalo, mas a pergunta é curta e grossa, como diz no popular. Segurança armado no ambiente escolar. O que vocês acham? O que vocês pensam? Né? E aí tem aqui o Chiquinho do Gás dando uma pincelada aqui nas redes sociais. Ele diz ali, ó: bom dia, meu amigo,
acho que deveria ter uma segurança armada em cada escola. Eu conheço o Chiquinho, ele tem filho adolescente já, maior, mas que também estuda, ele mora em Goitacazes. Depois a gente faz aí um apanhado melhor aqui nas redes, mas para você que está nos acompanhando, então, vou pedir licença aqui aos senhores, a senhora madame, rapidamente, doutora Thaís, ao coronel comandante Levino e também ao Ranânia Monjan. A gente volta a seguir com o Folha no Ar e esse debate, essa conversa aqui hoje, essa troca de ideias e experiências, como que o Levino passa para a gente, né? Quanta coisa que acontece que a gente nem imagina que minha esposa é professora da rede municipal, assim, me conta tudo o que acontece no dia a dia e é cada coisa estranha que você não consegue entender. Aí você vai pegar os pais, é aquilo que a gente falou, você vai pesquisar os pais. O pai desse adolescente lá de Santa Catarina, com 16 anos, que fazia apologia ao nazismo e estava colocando o filho para fazer também, porque a doutora falou, está sendo moldado para aquilo, né? Nasceu naquele molde. E aí você vai pesquisar a família, você vê muitas das vezes a mãe está morta, o pai está preso porque matou a mãe. Assim, tem configurações assustadoras nessa questão familiar e que reflete muito, reflete em tudo na vida dessas crianças. Bom, deixo a pergunta então e a gente vai pegar a impressão de vocês daqui a pouco no próximo bloco. A gente volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.